Vamos falar um pouco sobre a curva de juros, algo tão importante que a gente comenta sempre com nossos clientes e todo dia, né? Selic, CDI, juros futuros. Vamos lá então. O impacto disso. Eu acho que é muito interessante a gente começar falando sobre como é importante as pessoas compreenderem que quando a gente tem governantes que fazem um trabalho bem feito, a gente consegue ver lá na frente as taxas de juros caindo. Os pilares econômicos sempre vão refletir, através das taxas de juros futuras, o impacto do que está sendo feito no hoje. E obviamente que as instituições financeiras, importadoras e exportadoras, muitas métricas econômicas dependem disso. Principalmente porque é possível fazer carry trading, ou seja, utilizar outros países com diferentes taxas de juros para a gente conseguir estender uma operação de juros. Então eu acho que as pessoas também deveriam ter um pouco de compreensão de que não é simplesmente a vontade de baixar os juros que vão fazer eles abaixarem de fato, né? Exatamente. É literalmente o presente que afeta o futuro, e a partir dessa tabela que nós vamos mostrar nessa tela, é da onde as instituições realmente tiram os dados para elas fazerem, por exemplo, emissões de títulos, para elas não saírem perdendo e os clientes, os investidores, comprarem os títulos. Exato, e a preocupação que a gente vê hoje, principalmente nesse começo de 2026, é de muitas instituições dando essa projeção de no final do ano de 2026 a gente vê a Selic em 12,5. Hoje, se a gente pegar o último contrato de 2026, a gente está vendo ele em 13,85, perdão. Mas se a gente arrastar até a última negociação possível, que são 15 anos futuros, a gente vai ver que lá em 2041 ele está trabalhando a 13,40%. Exatamente. Eu costumo fazer um cálculo mais curto quando a gente tem reunião com nossos clientes, e aí pensa assim, o Copom vai se reunir a cada 45 dias, num ano. 365 dias por 45, dá mais ou menos 8 reuniões por ano. Se ele abaixar, seja por quais motivos que ele queira, 0,25, multiplicar 8 vezes 0,25 vai dar aquele valor. Subtrai da Selic atual, vai ter aquela Selic lá. E se for 0,25 cada reunião, ele vai ter um valor. Se for 0,5 cada reunião, detalhe, vai ser baixando sempre, que a gente sabe que não é assim. Exatamente. Principalmente porque hoje a gente vive um momento muito severo e que a gente muitas vezes não gosta de conversar sobre. Que a gente está vendo uma dívida pública altíssima. Exatamente. A gente está vendo projeções até 2030 de 100% do PIB ser direcionado à dívida pública. E, obviamente, quando a gente está mostrando a Selic, está vendo que é de fato uma ideia de política contracionista que está segurando, porque também tem esse ponto, as pessoas muitas vezes não compreendem que existe essa dualidade de política extensionista e contracionista, que vão ter momentos a gente investir, momentos de a gente se proteger e se resguardar, e as instituições e também empresas vão trabalhar dessa maneira, e vão tirar essas vantagens dessa forma também. Tem momentos que vai ser mais interessante para uma empresa, por exemplo, ter empréstimo, Isso aí. postergar a dívida só pagando juros. Em outros casos, a gente vai ver que vai ser muito viável a empresa se desfazer de um pouco de caixa, por uma questão justamente do valor da taxa de juros, e nesse mesmo momento utilizar outros países como o Japão foi referência de carry trading por anos, e que a gente está vendo nos últimos meses ele alavancando bastante a taxa de juros. Então acaba acendendo diversos alertas, não só na parte de títulos e renda fixa, porque isso influencia também a renda variável, isso influencia as empresas, isso influencia as criptos, e também tem um ponto importante que parece que as pessoas ignoram muitas vezes, que quando a gente está com diferentes formas de perfis de risco, não importa o quão arrojado tu venha a ser, porque a taxa de juros vai influenciar em todos os investimentos. Se a gente for tratar especificamente de renda variável, se a gente manter os juros altos por muito tempo, as empresas vão demorar mais tempo pagando suas dívidas. Isso vai impactar diretamente no caixa da empresa e assim vai dar uma bola de neve a ponto de muitas vezes a gente está vendo uma quantidade de gente perdendo emprego, empresas quebrando, um número altíssimo de inadimplência. Então a gente tem diversos fatores que desencadeiam justamente a taxa de juros. E que é importante a gente monitorar isso para frente,
Porque dessa maneira a gente está vendo a eficiência do que está sendo feito hoje. Não simplesmente por acompanhar uma ideologia ou ter uma opção de jornal de notícias favorito. Não é esse o ponto. A economia é matemática, são números, é racional. Não é sobre ideologias, achismos e a forma de querer que o mundo seja utopicamente para cada um, né? Eu penso que isso que tu comentou, principalmente do crédito, no caso da taxa de juros, que a maioria das pessoas não entende, nós, desde crianças nós não somos ensinados com isso, como funciona o mercado financeiro, como funciona o dinheiro, como funciona os juros. Tanto que o Brasil tem uma alta taxa de endividamento de famílias, porque a gente não tem educação. E como tu falou, e eu acho excelente, as empresas, quando a gente tem um juros muito alto, uma Selic muito alto, o empréstimo fica muito caro, pegar dinheiro fica muito caro. E quem realmente entende isso, normalmente é quem é empresário. Muitas vezes não sabe também e acaba pagando preço, principalmente em alguns setores específicos, né? Principalmente por, como tu comentou, a gente tem um pilar de deficiência altíssimo na nossa educação primária quanto à parte financeira. E hoje parece que as famílias não gostam de debater sobre. É um tabu, né? Exatamente. E o reflexo disso está onde? Na época do Covid, teve um aumento significativo, para não chamar de outros termos, dentro do day trading, por exemplo. Uma epidemia. Exato. E isso desencadeou pessoas perdendo um valor significativo e, ao mesmo tempo, aumentou o julgamento sobre o mercado financeiro. E a gente sempre costuma falar, como é que alguém que fez alguns cursos no YouTube pretende ganhar o valor que eles vendiam justamente nessas mídias, fazendo algo que muitos demoram anos? Se a gente for comparar com outras carreiras, quanto tempo tu demora desde uma faculdade da medicina à tua especialização? E aí eles querem pegar a forma mais difícil de fazer dinheiro, que são operações em derivativos futuros e principalmente alavancados, com teor de risco altíssimo e com uma probabilidade de volatilidade altíssima no intraday, e a gente simplesmente despeja o nosso patrimônio sem entender muitas vezes o que está acontecendo, o que move e o porquê que existe aquilo em primeiro lugar. E isso também aconteceu nos dias de hoje dentro das bets. É a mesma coisa. O Exato. mesmo pessoal que está fazendo day trade foi Exato. Se a gente fizer uma avaliação psicológica de quem está por trás, a gente vai ver que é aquele pessoal que tem um senso de urgência muito aflorado e que principalmente tem uma necessidade muito grande de alavancar patrimônio. E se a gente observar hoje no Brasil e a pirâmide da renda mensal das famílias ou até do brasileiro em si, individualmente falando, a gente vai ver o porquê dessa necessidade de se alavancar. Olha como era há 20 anos atrás o que tu fazia com o salário mínimo, quanto custava uma cesta básica. Exatamente. Qual que era o teu poder de compra. Outra coisa que o pessoal não entende, é exatamente isso aí, é a inflação. Que a Selic e a inflação, elas estão sempre brigando, digamos assim. O pessoal não entende. Quando falou isso, o day trade. Então eles pularam várias etapas, viram vários videozinhos, agora se tornaram especialistas. Em vez de entender como é que funciona, por exemplo, a macroeconomia como um todo, pelo menos o básico, não precisa ser especialista. E depois, não vou entender isso, já vou pro day trade. Ou agora o day trade é muito difícil para as bets, porque é mais fácil. Mas teve um lapso aí, né? Porque muita gente, para tentar recuperar o dinheiro, começou a vender cursos sobre day trade. Exatamente. O que acabou levando um monte de pessoas despreparadas, com perdão da palavra, a vender curso e estimular outras pessoas também despreparadas a perder capital. Descarrilhou muitas consequências aí, infelizmente. Exato. E outro ponto que também as pessoas muitas vezes não entendem sobre quando a gente fala do poder de compra é que elas observam o cenário brasileiro e a gente esquece que tudo está conectado. Exatamente. A gente vê o salário mínimo e a gente está falando que o salário mínimo aumentou, mas pelo contrário, se a gente fizer uma base dolarizada do quanto era o salário mínimo, está mais baixo. E quando ele é hoje, ele está mais baixo. E não precisa muito, e para as pessoas compreenderem o poder da inflação e sobre o poder de compra da moeda, volta 5 anos e vai no mercado com R$500. Exatamente. Vai hoje com R$500. Agora vai para 2010, 2005, 2000. Pega lapsos de 5 anos e vê o teu poder de compra com R$500 dentro do mercado. Esperando fazer um ano para trás já. Exato. De hoje para ano passado, início de 2025,
já é uma diferença gritante. Antes, antigamente, o salário mínimo era o quê? R$200. E a gente comprava tudo. E sobrava. E sobrava. Exatamente. Hoje não é mais isso. Exato. Então, por mais que a gente queira que o salário aumente, nada adianta o salário aumentar se a gente tem uma inflação muito alta e uma Selic muito alta para tentar justamente combater a inflação, que é o principal motivo. Só que se eles tentar baixar na força, na pancada, a coisa piora muito sério. Exatamente. E justamente as consequências do porquê abaixar por vontade não deve ser feito é o que leva as pessoas a muitas vezes falarem e espalharem palavras sem ter o conhecimento técnico Exatamente. sobre. Porque a maioria não procura entender o porquê no seu valor intrínseco. Elas procuram escutar alguém que elas tiram como referência e espalhar a palavra dessa pessoa. A palavra dela é a que vale ouro. Mas, em vez de tirar aquela lição, não, aquela pessoa falou, mas será que faz sentido? Realmente pensar mesmo, pesquisar com outras fontes, realmente faz sentido. Exatamente. Mas muitas vezes a gente também tem que se aprofundar a ponto de que as pessoas elas têm diversas carências psicológicas que são descontadas no nosso dia a dia e isso reflete a cada momento dentro da economia. E se eu parar para pensar um pouco mais profundo também, isso para mim é muito reflexo de como a gente é criado, de não questionar, porque desde criança a gente vai para a escola e tem professor, e o professor falou, é aquilo ali. Transferência de responsabilidade desde pequeno. A gente já está programado, treinado desde manhã, desde criança, quer dizer, e acontece isso que a gente vai levando isso ao longo da vida e acaba repercutindo sempre, porque a gente tem já esse padrão já. Então eu vou te trazer uma indagação. Melhor, se hoje tu pudesse pegar e enviar um recado para as pessoas, qual seria? A ponto de, pessoal, quando vocês se preocuparem ou buscarem informações sobre isso, façam tal coisa. O que seria? Questionem tudo. Procurem diversas fontes confiáveis. Porque hoje tem muito especialista do YouTube que fala, mas não sabe nada. Não tem certificação, não tem experiência. E acontece muitas vezes o que aconteceu na pandemia, uma epidemia de bet. Esse é o plus que eu ia terminar falando. De independente de quem as pessoas procurem para tirar dúvidas, de quem as pessoas procurem também para... Muitas vezes, porque querendo ou não, somos seres humanos diferentes, para aqueles que buscam transferir a responsabilidade do pilar financeiro... É o que mais tem. Exato. Exige uma certificação dos profissionais. Exatamente. Porque aí tu vai ter uma barra mais alta. Exato. Ainda em 2026, a gente vê casos de pessoas entregando montantes de dinheiro, muitas vezes o que demorou a vida trabalhando e entregando para pessoas que não têm certificação, operam com o dinheiro das outras pessoas, mesmo sendo contra a lei. Fazem um banco clandestino ou são operadores clandestinos, ou muitas vezes dão opiniões e análises de investimento sem poder fazer. Então, eu ainda, além de falar questionem, eu ainda daria esse plus de façam por merecer aquela pessoa que vocês confiam para que vocês consigam entregar o dinheiro para quem vocês realmente sabem que tem a competência. Não vou nem falar em alavancar o patrimônio de vocês, mas que pelo menos consigam elucidar e deixar o caminho transparente, tirar as dúvidas, educar, mostrar os porquês. Antes de qualquer coisa. Interesse nenhum, né? Exatamente. Obrigado por assistir o nosso vídeo, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aperte o gostei, compartilhar, comente se você quer saber mais alguma coisa. Tem alguma dúvida? Deixa aqui pra gente comentar contigo, a gente responde em sequência. Até mais!